Bom, continuando o capítulo 6, né, parte 2, continuando a falar de engrenagens helicoidais, né, como a gente já tinha adiantado na parte 1, as engrenagens helicoidais podem ser classificadas de acordo com a aplicação com relação à posição dos eixos, né? Então, as engrenagens usadas para transmitir rotação entre eixos paralelos são as engrenagens helicoidais paralelas. E quando os eixos são concorrentes, né, ou seja, não paralelos e não se cruzam, e aí eu tenho as engrenagens helicoidais cruzadas. Na prática, o que muda vão ser os critérios que a norma exige para o engrenamento adequado, né? Uma engrenagem pode trabalhar nas duas situações perfeitamente, né? Então, para as engrenagens helicoidais paralelas, né, ou seja, transmitindo rotação entre eixos paralelos, os critérios que a norma exige para o engrenamento adequado, né, são elas têm que ter o mesmo ângulo de hélice, né? Então, ou seja, se uma engrenagem tem o dente inclinado em relação à linha de centro de rotação em 30 graus, por exemplo, a outra também vai ter que ter um ângulo de 30 graus, né? Não dá para ser diferente. Ela tem que ter o mesmo módulo ou passo diametral, né? Aí é uma das regras lá também do capítulo 4, né? O dente tem que ter o mesmo tamanho, né? Obviamente. E uma coisa também muito importante é que elas têm que ter hélices opostas, né? Então, a engrenagem ela tem que se uma das engrenagens na hora de fresar o dente eu inclino para o lado direito, por exemplo, a outra tem que inclinar para o lado contrário, lado esquerdo, como está mostrado aqui nesse desenho, né? Então uma hélice inclinada para um lado, a outra para o lado contrário, porque aí um dente entra dentro do outro, né? Se isso não acontecer, vai bater o topo do dente de uma engrenagem com o topo do dente da outra, e aí não vai ter o engrenamento adequado. E aí, alguns parâmetros importantes que nós vamos ter, né? A largura do denteado, né? Então a norma coloca um valor de referência para essa largura do denteado, ou a largura da engrenagem, né? O livro usa a letra F, né? O livro do Mabi, que ele chama essa largura de face wheel, né? A largura de face. Então, o F aqui não tem nada a ver com força, tá, gente? Não vai confundir, não. Então, o que acontece? Aqui eu desenhei um pedacinho, né, do corpo da engrenagem, né, com dois dentes aqui representados. E aí nós temos a distância entre os dentes, é o passo frontal, né? E se eu pegar de uma extremidade à outra da engrenagem e medir o quanto que ela desloca no plano, né, do corpo da engrenagem, essa distância aqui é chamada de avanço. Claro que essa distância está diretamente relacionada com o ângulo de hélice. Quanto maior o ângulo de hélice, maior vai ser o avanço, né? Quanto maior o ângulo de hélice, maior também vai ser a hipotenusa do triângulo, né? Então eu vou ter, em relação à cilíndrica de dentes retos, eu vou ter uma área de contato cada vez maior, né? Então eu teria uma durabilidade maior para um mesmo torque transmitido, já que a pressão de contato vai reduzir, né? Então ele fala o seguinte, ó, numa situação onde o avanço é igual ao passo frontal, então eu vou ajustar o ângulo, né, de hélice para que essa distância do avanço seja igual ao passo. Então o que eu vou ter? Aqui eu vou ter um triângulo retângulo, onde um cateto é o avanço, que seria o passo, e o outro cateto é a largura do denteado. Então eu consigo ter essa equação, né? O F vai ser igual a P dividido por tangente do ângulo de avanço, de hélice, né? Desculpa. Porém, a norma pede que o valor da largura do denteado tem que ser pelo menos 1,15 vezes maior do que essa proporção de 1 para 1 que a gente acabou de analisar. Então a norma pede o F tem que ser maior do que 1,15 que multiplica P sobre tangente de psi. E aí, com isso, o livro comenta, né, que a razão de contato pode ser analisada tanto no plano frontal como também no plano normal. E aí, mais uma vez, cabe a gente colocar, né, que no capítulo 6, o livro está mostrando das engrenagens helicoidais cônicas e o parafuso sem fim, o que tem de novidade, né, o que muda em relação a toda aquela nomenclatura e tudo que a gente viu lá no capítulo 4, que valia para cilíndrica de dentes retos, né? O que ele não fala é porque basicamente é igual, né? Então, por exemplo, a razão de contato que nós aprendemos lá no capítulo 4, né, para calcular para cilíndrica helicoidal, é exatamente a mesma coisa, é o mesmo parâmetro, esse M índice P.
né? Então, com esse parâmetro, eu consigo calcular a razão de contato no plano frontal, que vai me dar a quantidade de dentes que estão em contato ao longo do engrenamento, né? Mas como eu tenho essa equação que vai exigir que a largura do dente tem que ser pelo menos aí, ó, 1,15 vezes, ou seja, 15% maior do que essa proporção de 1 para 1, né? Do passo em relação ao avanço, isso vai garantir que eu tenho também uma razão, né? Ele chama isso de razão de contato no plano normal. E aí é um parâmetro muito sutil, né? Tem alguns exercícios do livro que pede para calcular essa razão de contato no plano normal, apesar de não ter um parâmetro como existia lá no plano frontal, né? O MP. Mas o que seria essa razão de contato? Seria esse multiplicador que eu tenho aqui, ó. Então você pode ter alguns exercícios que eles vão te passar como você calcular o P e o ângulo de hélice, né? Então você calcula quanto que vale isso daqui, essa fração, e ele te dá o valor da largura do denteado e pede para você calcular a razão de contato no plano normal. Basta você fazer uma análise quanto que esse multiplicador vai valer, né? Em relação aos parâmetros que ele te deu no exercício. Aí você sabe quanto que vale o ângulo, a razão de contato no plano normal. Se estiver respeitando a norma, tem que ser pelo menos 1,15, né? De 1,15 para mais, né? Tem que ser maior do que 1,15, na verdade, né? Se for menor, ele vai estar desrespeitando o que a norma pede, né? E aí o livro passa um exemplo, que é um exemplo bem interessante, o exemplo 6.1, que ele pede para substituir um par de engrenagens de dentes retos por engrenagens helicoidais. Então esse exemplo 6.1 é bem interessante vocês pegarem para ler o enunciado dele, né, no livro, porque aqui é um resumo, né, de tudo que está falado lá no enunciado, para vocês até entenderem melhor. Mas ele passou então os dados de um par de engrenagens cilíndricas de dentes retos. E por alguns motivos, né, ele está querendo trocar esse par de engrenagem cilíndrica de dentes retos por engrenagens helicoidais, né? Um dos motivos é porque a máquina lá onde esse par está trabalhando está muito barulhenta, né? E ele ouviu falar que a engrenagem helicoidal é mais silenciosa, né? Então, esses são os dados do par de cilíndrica de dentes retos, tá? Aí, vamos supor que ele te contratou como engenheiro, né? Para poder fazer o projeto e substituir esse par, né? Para ele. Só que ele tem algumas exigências, né? E aqui estão 3 exigências que ele pede para o projeto do par de cilíndrica helicoidais. A primeira exigência que ele faz é que a razão de velocidades tem que ser constante. Faz sentido, né? Ele quer mudar as engrenagens, mas ele quer que a máquina continue funcionando do mesmo jeito, né? Então a gente tem que o ômega 1 sobre ômega 2, né, que é igual a N2 sobre N1, que pelos dados da cilíndrica de dentes retos dá 80 por 30, isso daqui tem que ser constante, né? 8/3, né? Não pode mudar. Outra coisa que ele pede é que seja mantido a distância entre centros. A distância entre centros tem que ser constante, né? A distância entre centros, para eu calcular quanto que é a distância atual, eu tenho que calcular o R1 mais o R2, o raio da engrenagem 1 mais o raio da engrenagem 2. Se ele deu o passo diametral e o passo diametral é N sobre D, e ele deu N, então quase que de cabeça dá para achar o diâmetro para a gente poder calcular a distância entre centros atual. E ela tem que ser também constante, né, que ele pediu aqui, ó. Tá? E a terceira exigência dele, ele pede aqui, ó, assuma que as engrenagens helicoidais serão cortadas por uma ferramenta de corte com passo diametral igual a 16, φ igual a 20 graus, né, ângulo de pressão igual a 20 graus e dentes normais. E ele fala que é exatamente a ferramenta de corte que cortou a cilíndrica de dentes retos, né? Então aqui também o ângulo de pressão também vale 20 graus e também é dentes retos, né? Lá no enunciado tem os dados completos. O que isso quer dizer? Pelo visto, ele não quer ter que comprar outra ferramenta de corte, né? Ele quer tentar usar a mesma ferramenta de corte, né? O que isso me traz de informação para o meu problema? Essa parte é talvez a mais difícil de entender, então vou prestar bastante atenção. O tipo de ferramenta de corte que ele está usando, lá está descrito no enunciado, é uma ferramenta de corte, uma máquina que, na direção onde eu passo a ferramenta de corte, eu vou ter um dente com um tamanho equivalente a um passo diametral de 16.
né? Aí na cilíndrica de dentes retos, eu passei a ferramenta de corte perpendicular ao plano da engrenagem, né? Ou seja, alinhado com a linha de de rotação. Então a engrenagem resultante foi uma engrenagem cilíndrica de dentes retos. Agora eu vou pegar essa ferramenta de corte e vou passar ela no cilindro inclinado, né? O ângulo você vai ter que calcular para mim, mas ele vai passar inclinado. O que isso quer dizer? Quer dizer que o passo diametral na direção que ele vai passar, que é o passo diametral normal, vai valer 16, que é a característica da ferramenta de corte, né? Que fresa o tamanho do dente. Então, essa terceira exigência passa para a gente essa informação aqui, ó. Tá? O passo diametral normal vale 16. A gente viu lá nas equações que o passo diametral, né, é igual ao passo diametral normal multiplicado por cosseno do ângulo de hélice. Né? O cosseno varia entre 0 e 1. Né? Então, eu posso ver se o passo diametral normal, eu vou ter que usar ele igual a 16, o passo diametral, né, seria um valor menor do que 16. Então, disso daqui eu já tenho informação que o passo diametral, né, da engrenagem helicoidal tem que ser menor que 16. Vai depender muito dos demais parâmetros que a gente definir. Né? Então, como é que eu faço para resolver esse problema? Ele pediu para calcular, além do ângulo de hélice, os diâmetros de cabeça das duas engrenagens e a largura do denteado, né? A largura da engrenagem para ele poder cortar a engrenagem. Como que eu vou resolver esse problema? Então, uma dica para vocês, né, que é um problema bem interessante de fazer, muitas das coisas que você poderia tentar alterar, ele pediu para manter constante. Você não pode mudar a razão de velocidades, você não pode mudar a distância entre centros, e você tem que usar essa ferramenta de corte. Né? Então é um projeto que está bem travado. A única coisa que você pode tentar alterar é o número de dentes. Tá? Então, qual que é a sugestão? Faça uma tabela, vai colocando a quantidade de número de dentes e vai calculando. Né? Lembrando que o número de dentes tem que ser inteiro. E você tem que respeitar essa razão de 8/3. E aí você vai tentando, aí você vai pensar, mas eu vou tentar primeiro valores maiores ou menores do que 30 e 80? Se eu jogar valores maiores, eu vou aumentar o passo diametral. O passo diametral tem que ser menor que 16, então obviamente que eu vou ter que tentar valores menores, né? Então comece a tentar e ver qual que é a solução que satisfaz e ver quanto que vai dar o passo diametral resultante. E aí você finaliza a questão. Bom, então tentem quebrar a cabeça, né, para resolver essa questão. É um exemplo resolvido no livro, né, mas como eu já falei, tentem primeiro resolver sem olhar a solução. E mesmo olhando a solução sem ainda ficar dúvidas, na aula síncrona a gente discute sobre a solução dela, ok? Então, aqui é a solução, né? Vocês vão encontrar no material, mas como eu falei, tentem primeiro resolver, né? E a segunda classe de engrenagens helicoidais, né? Que são as engrenagens helicoidais cruzadas, que são usadas para transmitir rotação entre eixos que se interceptam, né? Que se cruzam. O critério de engrenamento para esse tipo de engrenagem é que ela tem que ter o passo diametral normal igual, né? Então a exigência é só essa, tá? Quando eu tenho essas engrenagens cruzadas, né? Então, ou seja, o passo diametral normal tem que ser igual nas duas engrenagens, ok? E ele faz um comentário. As engrenagens podem ter ângulo de hélices diferentes, um ângulo de hélice de 30, o outro de 20, por exemplo. Podem ter hélices no mesmo sentido ou no sentido oposto, né? Podem ter passos no plano de rotação diferentes, né? Eu vou começando a ver que aparentemente eu tenho uma flexibilidade maior, né? Mas por quê? Na prática eu vou ver o seguinte, na hora que eu tenho essa condição, né, que seria aqui, ó, né? Na prática, o que eu estou fazendo? Eu estou girando o eixo de rotação de uma engrenagem em relação à outra. Então, normalmente eu não consigo ter contato ao longo de toda a largura da engrenagem. Então, o contato ele fica resumido numa região curta, né? É chamado de contato pontual. Então, ou seja, eu estou diminuindo a área de contato ou estou concentrando, né, a pressão ali, ó. Então, a vida útil da engrenagem vai reduzir. Além do que, devido a essa inclinação dos planos,
eu vou ter muito mais deslizamento, tá? Então, é uma condição que muitas vezes o projetista tenta evitar. Se ele consegue ajustar a posição dos eixos para que isso não ocorra, vale muito a pena, tá? Mas se não tiver jeito, tiver que usar, é possível, a norma permite usar, né? E aqui ele mostra, se caso eu tiver as hélices no mesmo sentido, e ele define um parâmetro novo para a gente aqui, ó, o ângulo entre eixos. Então, o ângulo entre eixos nas duas engrenagens, ele usa essa letra aqui, o sigma maiúsculo, né? Parece aquele sinal de somatório. Se eu tiver as duas engrenagens com hélice no mesmo sentido, então vamos olhar essas duas, engrenagem 1 e 2. Eu tenho a linha de 100 de rotação, a hélice está inclinada no sentido anti-horário, né? Essa daqui é a mesma coisa, linha de 100 de rotação, hélice inclinada sentido anti-horário. Na hora que eu coloco as duas para trabalharem juntas, o ângulo entre eixo é o somatório dos dois ângulos de hélice, né? Psi1 mais Psi2. Se eu tiver hélice no sentido oposto, então aqui ó, a engrenagem 1 é a mesma da de cima, ela está girando no sentido anti-horário. A 2 está espelhada, né? Agora o dente está girado no sentido horário, então cada uma num sentido. Então o ângulo entre eixos é a diferença. Ali ó, na montagem que eu tiver vai ser o Psi2 menos o Psi1. Então esse ângulo aqui ó, que é o ângulo entre eixos, tá? Na prática isso daqui também era válido lá para cilíndrica paralela, né? Porque lá existia a exigência de ser hélice no sentido oposto. E mais, os dois ângulos de hélice tinham que ser iguais. Então, um menos o outro dá zero, né? Ângulo entre eixos igual a zero quer dizer eixo paralelo, tá? Então, basicamente, isso que o livro, né, classifica, né, e fala sobre as engrenagens helicoidais, tá? E aí vocês estão liberados agora para poder fazer os exercícios de engrenagens helicoidais, lembrando de tentar primeiro o exemplo 6.1 que a gente acabou de comentar, ok?